Bom, gente, desculpa pela demora, que eu demorei um pouquinho para chegar em casa, mas vamos revisar aí esse resuminho que eu mandei para vocês, que foi o que a gente viu em sala de aula. Bom, a gente vai começar a falar sobre química orgânica, que é a parte da química, né, podemos dizer assim, que vai estudar o carbono. O carbono para a química, ele é um elemento tão importante que a gente pode dizer que ele tem essa parte, esse pedaço para ser dedicado a ele, e a gente vai estudá-lo. Como ele vai fazer ligação, qual tipo de ligação, como a gente vai classificá-lo e as funções que ele vai originar, ligando-se aos outros átomos, aos outros elementos. Essa parte da química orgânica que a gente vai estar revisando hoje vai ser a parte, vamos dizer assim, não a mais importante. Eu poderia até dizer que é a mais importante porque ela vai determinar se a gente vai aprender o que vai vir sobre orgânica ou não. Se a gente tiver alguma deficiência nessa matéria, a gente não vai conseguir entender muita coisa de orgânica, porque tudo vai girar em torno desses conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é sobre ligação simples. A ligação simples vai ser sempre quando eu tiver esse tracinho aqui. Eu estou expressando que aquele carbono fez uma ligação, no caso, com o hidrogênio, ou ele fez uma ligação com o próprio carbono. A ligação dupla é quando esse carbono ou um outro elemento vai realizar duas ligações com o mesmo átomo. E aí eu tenho representado por esses dois tracinhos. E tenho também a ligação tripla, que é quando eu tenho 3 ligações entre os carbonos ou com algum outro átomo. Só existem esses 3 tipos de ligação: a ligação simples, a ligação dupla e a ligação tripla. A gente também precisa entender e gravar a quantidade de ligações que cada elemento vai fazer. O carbono, por exemplo, ele faz 4 ligações. Ele não pode fazer nem mais e nem menos. Qualquer composto carbônico, qualquer composto que tenha o carbono, ele precisa fazer 4 ligações em todos os momentos. O hidrogênio vai fazer uma ligação, o oxigênio ou o enxofre fazem 2, o nitrogênio e o fósforo fazem 3 ligações, e os halogênios, que são considerados o flúor, cloro, bromo e iodo, vão fazer apenas uma ligação. Nós podemos classificar os carbonos de duas maneiras. A primeira maneira é quando a gente fala sobre a quantidade de números de carbonos que vai estar ligado a ele, que a gente pode classificar em carbono primário, secundário, terciário e quaternário. A segunda opção é pelo tipo de ligação, se vai ser ligação sigma ou ligação pi. Eu coloquei aqui, numerei no caso, carbono primário eu coloquei 1, carbono secundário 2, carbono terciário 3 e carbono quaternário 4. Porque aqui a gente não tem tantos recursos para colorir, né? Os livros, às vezes, nessa etapa, eles colocam os carbonos de forma colorida. Como eu não tinha caneta colorida, eu fiz desse jeito. Então, o carbono primário, que está representado pelo número 1, como esse daqui, como esse daqui, como esse e esse, ele é carbono primário porque ele está ligado diretamente a um único carbono. Esse cara está ligado somente a esse carbono aqui. Então, ele é um carbono primário. Já esse cara aqui, ele é considerado um carbono secundário porque ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Ele está ligado a 2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esse daqui também vai ser um carbono secundário, porque ele está ligado a esse carbono e ele está ligado a esse carbono.
Não importa quantas ligações nesse momento, não importa quantas ligações cada carbono faz. Se eles fazem uma ligação dupla, uma ligação tripla, nesse caso aqui, ó, esse carbono faz uma ligação tripla com esse, mas ele está ligado a um carbono só. A quantidade de ligação não vai interferir. O que a gente precisa estudar, o que a gente precisa saber é só quantos carbonos ele está ligando. Se ele estiver ligando a 2 carbonos, vai ser carbono secundário. Se ele estiver ligando a 3 carbonos, como esse daqui, ó, que ele se liga a esse, ele está ligado a esse e ele está ligado a esse. Então, ele é um carbono terciário, porque esse carbono está ligado a 3 carbonos. Lembrando que são os carbonos que estão ligados diretamente a ele, tá? Por exemplo, esse daqui está ligado a esse, mas ele está ligado diretamente a esse cara e não a esse. Tá? Não é porque um está se ligando ao outro que a gente vai sair contando a sequência inteira. Não, você olha para o carbono que você está estudando e vê quem está ao redor dele, quem está mais próximo a ele, não quem vem depois. E o carbono quaternário vão ser os carbonos que estão ligando com 4 carbonos, não os que fazem 4 ligações. Aqui nesse caso acontece assim, né? Eles fazem 4 ligações. Mas até ao contrário, vamos voltar aqui o raciocínio. Como o carbono só faz 4 ligações, aqui, por coincidência, para ser um carbono quaternário, ele também vai estar fazendo 4 ligações, porque eu estou falando de carbono e eu quero que ele esteja se ligando ao outro carbono. Mas não vamos usar esse termo para não confundir. Então, pensa sempre que para ser um carbono quaternário, ele tem que estar ligado a 4 carbonos próximo, né? Eu tenho que ter 4 carbonos ligados a ele, para ele poder ser considerado um carbono secundário. Um carbono quaternário. E aí eu posso classificar essa ligação, esse carbono, de acordo com a ligação. Quando eu tenho carbonos saturados, que vão ser carbonos que apresentam ligação simples, eles vão ter ligação sigma. Toda ligação simples apresenta ligação sigma. Ela é sempre representada por esse símbolo aqui. Parece um 6 deitado, né? Nos livros o desenho vem mais bonitinho do que o que eu fiz, mas a ideia é essa daí. Já quando eu tenho um carbono insaturado, que vai ser quando eu tenho um carbono com dupla ligação ou tripla, como está aqui no exemplo, ó, dupla e tripla, as ligações simples vão ser consideradas sigma. E na dupla, a primeira é sigma e a segunda é pi. Na tripla, a primeira é sigma e as outras duas são pi. Não sei se dá para vocês verem, vou tentar aproximar um pouco, ó. Então, eu tenho simples é sigma, toda ligação simples é sigma. Na dupla, a primeira é sigma, a segunda é pi. Nesse daqui, ó, no segundo exemplo, todas as simples são sigma. Na tripla, a primeira ligação é sigma e as outras duas são pi. Podemos dizer também que na ligação dupla, nós temos uma sigma e uma pi, e na ligação tripla nós temos uma sigma e 2 pi. Dá no mesmo. No final a gente vai chegar na mesma conclusão, mas com definições diferentes. Eu posso classificar as cadeias carbônicas. Aqui é quando eu já estou juntando, né, o carbono com o hidrogênio, que vai ser também um dos principais elementos que a gente vai sempre usar nesses compostos orgânicos. É o carbono sendo ligado ao hidrogênio. Depois a gente vai ver que ele vai ser ligado a outros elementos também, mas o hidrogênio vai estar sempre presente. Então, eu tenho a cadeia aberta, acíclica ou alifática.
eu posso chamar essa cadeia desses 3 nomes. Aí, como lá na frente a gente vai ver nomes parecidos com a cíclica e a alifática, eu falo para vocês o seguinte, para a gente gravar e para lá na frente não se perder, é que a de aberta, ó, a cíclica e a alifática, tá? Então, a gente grava que a cíclica e a alifática começa com A de aberta, então elas são consideradas uma cadeia aberta, tá dizendo a mesma coisa. E o que vai ser uma cadeia aberta? Vai ser aquela cadeia que eu não tenho nenhum anel aromático, eu vou ter 2 extremidades só. Ela está aberta, ela não fecha, né? Ela não... Porque se ela fechasse, ela teria um anel aromático. E essa daqui, ela não tem. Ela é aberta. Alguns livros definem como ela sendo linear. Ou, às vezes, ela pode até ter um outro desenho. Assim, ó. Desenhando de outro modo. Mas ela também é considerada uma cadeia aberta. Eu vou procurar sempre desenhar os compostos de forma diferente para vocês irem se acostumando, porque as 2 formas de desenho estão corretas. É porque nessa daqui, na fórmula estrutural, eu represento o carbono e o hidrogênio. Já nessa forma aqui, eu não represento o hidrogênio. Eu sei que ele existe, porque eu sei que o carbono tem que fazer 4 ligações, mas ele não está sendo representado. Aqui só está sendo representado os carbonos, que a gente costuma dizer que são essas quinas, onde eu fiz, não sei se dá para vocês enxergarem, onde eu fiz uma bolinha. Essa bolinha não fica na fórmula, tá? Eu só desenhei essas bolinhas para vocês enxergarem os carbonos, porque eu sei que quando a gente fala nessa fórmula, nessa estrutura, quando a gente desenha desse jeito, vocês sempre sentem dúvidas. Então, quando elas não apresentarem ciclo ou anel aromático, quando elas tiverem extremidades, eu vou chamar essa cadeia de aberta, acíclica ou alifática. Eu tenho esses 3 nomes. Quando elas apresentarem esse ciclo, como está no exemplo aqui de baixo, ó, quando elas forem fechadas ou apresentarem ciclos ou anéis, a gente vai chamar ela de cadeia fechada ou cíclica. Eu tenho esses 2 nomes para esse tipo de cadeia. Ela aqui, ó, é como se eu não enxergasse as pontas delas, elas não têm extremidade. Eu não consigo, entre aspas, dizer o início e o fim dela. Elas são fechadas. E elas também podem ser normal, reta ou linear. É o mesmo nome para a mesma definição. No caso, eu tenho 3 nomes para a mesma definição, tá? Não é que cada uma aqui seja uma coisa. Essa cadeia aqui, elas vão apresentar 2 extremidades, né? E elas vão estar desenhadas de forma linear. Elas não vão apresentar ramificações. Aí a gente precisa lembrar que as ramificações, quando a gente tem alguém pode estar se perguntando desse grupo aqui, ó, principalmente dessa C dupla O aqui, ó, se seria uma ramificação. Ela não vai ser considerada uma ramificação. Para ser uma ramificação, teria que ter outro carbono aqui embaixo, que é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Eu coloquei esse elemento, esse composto, essa estrutura aí, para isso mesmo, para explicar para vocês e alertar o que seria o correto da ramificação. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia normal, ela não apresenta ramificação, ela é desenhada, entre aspas, de forma linear, porque quando a gente desenha essas cadeias no plano, elas ficam como se fosse assim, né? Mas elas vão estar nessa condição aqui. E aí eu tenho a cadeia ramificada, que aqui, ó, eu usei o mesmo exemplo um
pouco parecido do exemplo anterior, ó. Eu vou aproximar um pouco para a gente estudar essa parte, que eu sei que vocês sentem dúvida disso. Ó, esse carbono aqui, que é um CH3, é a minha ramificação. Essa cadeia, ela é ramificada. Se ela não tivesse esse pedacinho aqui, se ela não tivesse esse C aqui, se isso não existisse, ela seria uma cadeia normal, reta ou linear. Ela não teria a ramificação, tá? Ou então, se, por exemplo, se eu tirasse esse OR aqui e colocasse um outro C, aí ela poderia ser uma cadeia ramificada. A grosso modo, para vocês entenderem, a ramificação tem que ser sempre uma sequência de carbonos, tá? Pode até ter um heteroátomo, mas esse heteroátomo, que é o oxigênio, que a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, ele vai estar sempre na cadeia principal. E a ramificação vai ser sempre uma sequência de carbonos. Pode ser um carbono, pode ser 2 carbonos ou 3, mas é sempre carbono, é sempre uma sequência. Os heteroátomos não vão ser considerados uma ramificação. Eu posso também classificar essas cadeias como cadeia fechada ou cíclica, que tem a cadeia aromática, que é quando eu tenho um anel benzênico, que o exemplo mais simples dessa cadeia aromática, desse anel benzênico, é o próprio benzeno. Eu aqui desenhei o benzeno, ó, de várias maneiras. Essa ligação dupla aqui, ó, ela fica assim, sempre desse jeito. Esse anel aromático significa isso, essa bolinha aqui no meio significa essas duplas no desenho. Elas são sempre desenhadas assim, com uma sim, uma não, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Que depois, lá na frente, quando a gente terminar de estudar as funções orgânicas, que a gente for estudar um pouco de reação, nós vamos ver que aqui tem uma ressonância, elas mudam. É como se elas andassem aqui dentro do composto e elas podem ir mudando de posição, mas sempre vai ser assim, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Tá? Eu sempre vou ter 3 duplas e 3 simples, mas alternadas. Aí aqui é o mesmo composto, só que está desenhado de forma diferente. Esses dois aqui a gente só representa o carbono, mas a gente sabe que o hidrogênio existe. E aqui eu representei os hidrogênios. Como às vezes eu peço a vocês para desenharem desse jeito, que vocês conseguem ter uma visualização melhor, um entendimento melhor. Tá? Mas eu coloquei esses aqui para vocês irem se acostumando. E aí eu tenho as cadeias alifáticas. As cadeias alifáticas vão ser as cadeias fechadas, mas aquelas que não apresentam um anel benzênico, ela não tem essa bolinha. Normalmente, olha só, o anel benzênico vai vir sempre com 6 carbonos. Sempre desenhado desse jeito. Só que eu posso ter vários anéis benzênicos dessa forma aqui, ó. É como se eu tivesse 2 benzenos juntos. Vocês já devem ter visto. Não sei se eu vou conseguir desenhar direito. Acho que dá para entender, ó. Vocês já devem ter visto esse composto por aí. Eu tenho 2 anéis benzênicos, que ele é um naftaleno. Ele é considerado uma cadeia aromática, porque ele tem esse anel benzênico aqui. A cadeia alicíclica, ela já é fechada. Ela pode ter uma insaturação, mas ela não vai ter esse anel benzênico. Então, ela normalmente não vai ter 6 carbonos, porque a maioria das cadeias que apresentam 6 carbonos, elas apresentam com esse anel. Elas são desenhadas dessa forma aqui. Aqui eu também quis desenhar dos 2 jeitos, ó. Desse jeito aqui, com que vocês estão acostumados,
com o carbono e hidrogênio, representei os dois e a dupla aqui em cima, e desse jeito aqui, como tá aqui, ó, que tá representando só o carbono e o hidrogênio. Que só tá representando o carbono. Como eu só tenho 4 carbonos e ela tem que ser fechada, a gente desenha assim, na forma de um quadrado. Fica um pouco estranho, mas é a forma correta. E aí eu já falei um pouco sobre saturação e insaturação, mas aí a gente volta em relação à ligação entre os carbonos, a gente volta na cadeia. Aí olha só, coloquei um outro exemplo, vou aproximar para a gente conseguir identificar esse desenho, porque ficou um pouco embolado. Ó, eu coloquei um outro exemplo que eu sei que vai dar uma confundida, mas eu coloquei de propósito para a gente tirar as dúvidas. Lembrando que eu não coloco todos os hidrogênios, tá? Já que a gente está estudando o carbono. Então, essa estrutura aqui, os hidrogênios está incompleto. Eu não coloquei para não confundir mais ainda a estrutura. Essa cadeia é considerada uma cadeia saturada. Aí vocês me perguntam, mas por que é uma cadeia saturada se eu tenho essa tripla ligação aqui? Olha só, ela é uma cadeia saturada porque entre os carbonos eu só tenho ligação simples. E é o que importa. Essa ligação tripla está acontecendo entre um carbono e um nitrogênio. Então, olha só, para ser uma cadeia saturada, eu vou ter ligações simples entre os carbonos, tá? Os heteroátomos que se infiltrarem na cadeia, a gente meio que vai descartar. A gente não quer saber o tipo de ligação que acontece entre eles. O que importa para a gente é a ligação entre os carbonos. Já na cadeia insaturada, eu tenho uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono, conforme esse exemplo aqui, ó, que eu também não completei com os hidrogênios, porque eu estava completando e estava ficando muito confuso a estrutura. Aqui eu tenho uma ligação tripla, mas se eu não tivesse essa parte aqui, ó, se fosse só isso meu composto, seria uma cadeia saturada, porque eu só teria ligação simples entre os carbonos. Como o composto tem esse pedaço aqui, ela é considerada uma cadeia insaturada ou não saturada. A palavra insaturada é a mais usada, é o que a gente mais vai encontrar por aí, pelos livros e pelas questões, tá? Então, como eu tenho uma insaturação, que vai ser a ligação dupla ou tripla, toda vez que eu falar de insaturação, eu estou falando desses dois tipos de ligação, ela é considerada uma cadeia insaturada. E para finalizar, eu tenho uma cadeia homogênea ou heterogênea. Uma cadeia homogênea, eu vou ter sempre átomos de carbono, mas eu vou dizer que na cadeia principal, tá? Esses átomos aqui, ó, não vão interferir. É como se eles estivessem fora da cadeia. Já uma cadeia heterogênea é quando eu tenho algum heteroátomo, que o heteroátomo vai ser considerado oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esse heteroátomo tem que estar na cadeia entre os carbonos, para essa cadeia ser considerada uma cadeia heterogênea. Se ela tiver igual tá aqui em cima, ó, fora da cadeia, esse heteroátomo não está ligando a nenhum carbono, eles estão, vamos dizer assim, isolados, eles são chamados, essa cadeia vai ser considerada de homogênea. Se esse heteroátomo está entre os carbonos, se intrometeu ali entre eles, essa cadeia vai ser considerada uma cadeia heterogênea, tá? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês
e qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas.